Nos leva do pavor para o amor, da guerra para a paz, das armas e armadilhas para o beijo, da intimidade. Hoje nós vamos estudar o Salmo número 2. Salmo número 2 é um salmo de Davi. Se você está chegando aí, dá bom dia para mim. Me fala, por favor, se você me ouve bem, se você consegue me ver, me ouvir, se tá tudo direitinho aí com a conexão. Bom dia, bom dia. Muito bom. Mariana tá aí, Jojo Prece. Bom dia. Me confirmem, por favor, se o áudio e o vídeo estão ok. Nós estamos começando de novo os Salmos. Já estamos acho que indo para a 60ª sessão. E aí decidi, agora Salmo Terapia está virando um podcast e um livro também. E aí eu decidi começar do 1, e aí a gente vai até o 150, se Deus assim permitir. Hoje é o 2, hoje Salmo 2. Semana passada não tivemos Salmo Terapia, pela licença paternidade que vocês me concederam. E hoje estamos de volta aqui no Estúdio 1. Semana retrasada foi lá no estúdio do Jesuscope. Hoje a gente está de novo no Estúdio 1, estúdio com pássaros. Então vamos lá, bom dia. Bom dia para minha sogra, tá lá em Portugal. Um beijo, fica com Deus aí, minha sogra. Salmo 1 tá no Instagram, tá no YouTube. Daqui a pouco vai estar lá no Spotify também, vai estar em tudo que é lugar. Vai ser puxar um pouquinho para baixo aí no feed, lá na parte dos Reels ali. Tá bom? Certo, vamos lá. Marilene falou muito baixo, o som tá baixo? Alguém me confirma aí. Se tiver baixo, eu tiro o fone aqui. Vamos lá, então. Bora, vamos que vamos. Gente, essa semana tem tanta coisa boa. Essa semana eu estou tão animado, porque quarta-feira agora chegam os livros, ou o livro Divinamente, e a gente vai lançar no sábado. Então fica animado aí, se você quer adquirir meu livro, essa semana ele tá na área. E tem uma outra novidade também, para quem quiser ter um relacionamento muito mais próximo e ser mais capacitado nessa área da saúde emocional e fé cristã. Eu estou preparando um lugar para a gente ter encontros semanais muito mais profundo, com muito conhecimento, com aulas, enfim, com lives, com todos os seminários, workshops, estudo de livros, enfim. Vai ser um lugar bem legal, há um valorzinho assim, ó, só para você custear os equipamentos, que vai ser com toda a estrutura de altíssima qualidade, e também para você ajudar a comprar umas fraldas também, que não tá nada barato. Vamos lá então para o Salmo 2, Salmo de número 2. Nós hoje vamos falar, deixa eu colocar aqui, fixar nos comentários, espera aí, Salmo 2, espera aí. Hoje nós vamos falar do poder terapêutico do beijo. E aí, olha que interessante, hoje é dia dos namorados, né? Olha aí. No dia dos namorados, vamos falar de beijo. Ficou uma luz estranha aqui agora. Será? Ó, a luz está invadindo aqui o ambiente. Meu Deus. Vamos lá. Nós
Vamos estudar hoje o Salmo número 2. É um salmo de Davi, faz parte desse primeiro conjunto, de livros que estão lá dentro dos Salmos, o Saltério, o Inário do povo de Israel. São 5 livros, falamos disso na live passada, na salmoterapia passada, do 1 ao 41 é o primeiro livro, são salmos majoritariamente de Davi, depois a gente tem do 42 ao 72, depois lá do 73 ao 89, do 90 ao 106 e por último o quinto livro do 107 ao 150. Já entendemos também que existem salmos de diferentes tipos e que eles são uma espécie de tradução dos sentimentos, eles são uma exposição da alma a partir de canções que vão ser de louvor, de lamento, ou salmos messiânicos, que são salmos que apontam, que revelam, que anunciam a vinda do Messias e o ministério do Messias, salmos de penitência, salmos imprecatórios, e esses salmos são exposições da alma para o Espírito, para que o Espírito possa penetrar, invadir e tratar. Então a gente expõe a alma para o Espírito poder curar, porque não existe cura fora da exposição. No primeiro salmo a gente falou da felicidade que há no caminho. Então os salmos, e é um salmo de introdução, é como se ele abrisse o caminho. Salmos vão falar de um caminho de felicidade em Deus. E aí a gente falou do caminho que conduz à felicidade. Deixa eu colocar aqui, deixa eu projetar aqui. Eu fiquei 2 semanas sem fazer salmoterapia, já nem acho onde é. Aí, muito bom, muito bom. Minha caneca hoje tá onde é? Da Casa de Deus. Casa de Deus. Meus amigos de Jundiaí. Casa de Deus. Vamos lá então, vocês estão preparados? Preparados? O Salmo número 2, poder terapêutico do beijo. O Senhor vai falar conosco, aos nossos corações. Esse salmo, gente, só antes da gente ler, ele é um salmo, falei lá que tem tipos de salmo: salmo de louvor, salmo de lamento, salmo de penitência, salmos que são imprecatórios, que eu vou explicar mais pra frente o que são, e salmos messiânicos. Esse salmo é um salmo messiânico e esse salmo é o mais messiânico dos salmos. É o que o Novo Testamento mais fala. Ele cita, ou no Novo Testamento, esse salmo, salmo de número 2, é citado 18 vezes. Então é o salmo mais citado do Novo Testamento, salmo de número 2. Então é um salmo importante demais, é um salmo sobre Cristo. E a gente vai aprender muito sobre esse relacionamento entre Cristo e o mundo hoje. Vamos lá, está escrito assim: por que se amotinam ou se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então, aquele que está assentado nos céus, do seu trono nos céus, o Senhor ri e zomba deles. Então, ele os repreende na sua ira. Deixa eu colocar outra imagem aqui. Dizendo:
Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes. Peraí. E esse aqui ficou estranho. Sede prudentes. Juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuem ao Senhor, adorem ao Senhor com temor e tremor. Beijem o filho, para que ele não se irrite, não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados os que confiam nele. Você está com a Bíblia aberta aí? Se você tiver com papel, com uma caneta para você poder anotar, acompanhar, fique à vontade. Vamos orar. Pai, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Não há lugar mais poderoso do que assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como esse lugar em que estamos, Pai. Nesse lugar o nosso coração se abre, nesse lugar o Teu coração se abre, nesse lugar o nosso coração encontra o Teu coração, Senhor. Nós precisamos ser tratados por Ti, nós precisamos daquilo que só o Teu trono tem para nos oferecer. Nós precisamos da Tua palavra, que é a única que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, nesse momento nós clamamos, Pai, para que nós estejamos aqui, porque o Senhor está, para que nós abramos o nosso coração, porque o Teu coração está aberto, para que nós nos inclinemos em humilde rendição ao Senhor, porque o Senhor já se inclinou a nós por meio da cruz do Calvário e agora nos atraiu para Ti. Senhor, se há algum aflito, se há algum angustiado, se há alguém apavorado, se há alguém desesperado, desesperançoso, desamparado, esse é o momento em que nós nos reunimos para ouvir a Tua doce voz, e para encontrar a esperança, e para encontrar o amparo, e para encontrar a alegria que só a Tua presença pode nos oferecer. Nos mostra o caminho da felicidade, nos tira do pavor, nos tira da fúria e nos coloca no amor. Nos tira, Senhor, do desespero e nos coloca na esperança de quem Te conhece, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, eu vou dividir esse salmo em três partes. A primeira parte do verso 1 até o verso 4. Essa parte que está explícita aqui. A segunda parte a gente vai falar do verso 5 até o verso 8. E a terceira parte do 9 ao 12. Qual que é o contexto deste salmo? Este salmo é um salmo de Davi e ele é culturalmente, popularmente aceito como um salmo de coroação. Vai ver que o salmo está falando de Jesus o tempo todo, mas essa história foi gerada enquanto Davi estava coroando. E Davi estava simbolizando, apontando, tipificando algo que seria revelado a respeito do Cristo. E quando os reis eram coroados, as nações vizinhas, elas respondiam a isso. E era muito comum que as nações, diante da coroação de um novo rei, elas se amotinassem, elas se ajuntassem e agora elas juntas
elas conspirando, elas pudessem tentar invadir aquele país, invadir aquele reinado e levar cativos aqueles cidadãos e, enfim, num contexto de império, conquistar aquela terra a partir de conspirações. E é muito possível, isso não está escrito nas escrituras, mas é muito possível que seja nesse contexto da coroação de Davi, em que ele se vê ameaçado, mas ele tem uma testificação do Senhor de que o Senhor dos céus o escolheu para reinar. O Senhor o colocou no seu trono, no trono do povo de Israel, e agora o Senhor começa a fazer algumas promessas para Davi, mas que a gente vai entender que não eram sobre Davi. Davi estava simplesmente sendo usado como uma luva ali para que a mão de Deus estivesse se manifestando. Então, Davi era só uma forma de Deus apresentar mais do seu plano glorioso. E é lindo como Deus faz isso, né? Como Deus usa a nossa história para revelar sobre Cristo. E a história verdadeira é sobre Ele, é tudo sobre Cristo. E a gente poder fazer parte da história é maravilhoso. Então, essa história aqui tem como pano de fundo Davi, mas é uma história sobre Cristo. Então nós vamos centralizar no que Cristo está revelando sobre ele, no que Deus está revelando sobre Cristo e quem somos nós nessa história. Nessa história nós não somos o Davi. Essa história, verso 1 ao verso 4, vai falar que há uma conspiração mundana, que há uma rebelião, que há uma tentativa humana e mundana de se rebelar contra Deus. E que existem algumas, e eu não vou nem dizer isso de forma assim, tem pessoas que são inimigas de Deus. Não, eu vou dizer que todos nós nascemos separados e inimigos de Deus. E a nossa carne, ela milita contra, ela luta contra Deus. E mais do que isso, há um sistema humano corrompido pela queda que está brigando com Deus. E há um inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, e tudo isso está junto, conspirando. Nossa carne, o mundo, Satanás, conspirando contra Deus, conspirando unidos contra o Senhor. Há uma conspiração contra Deus, da qual a nossa própria carne faz parte, e é assim que começa a história, é assim que começa a nossa história. São tentativas vãs de tomar o governo de Deus. E é isso que do verso 1 até o verso 4 vai mostrar uma fúria humana contra Deus. E aí eu gostaria até de repetir uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que nesse primeiro trecho a gente tem a fúria dos homens e o sorriso de Deus. Olha que interessante. A conspiração humana tentando roubar o governo de Deus. Gente, isso é a nossa vida. Uma conspiração de muitos fatores tentando roubar o governo de Cristo. E nós, por vezes, caímos e cedemos a isso. E entramos nessa conspiração e tentamos roubar o governo de Cristo. E tentamos nos tornar independentes. Essa é a história da humanidade. Homem tentando ser independente de Deus. O homem tentando conspirar contra o governo de Deus. Tentando se distanciar de Deus. E aí eu acho interessante o verbo amotinar,
né, que está usado aqui pela NVI, e esse verbo tem um sentido de se enfurecer, de ficar cheio de fúria, cheio de raiva. E essa é a constatação, e é esse o coração de alguém que está tentando se distanciar de Deus. O coração de quem está tentando se distanciar de Deus é um coração cheio de raiva. É um coração furioso. E aí, sabe o que é interessante, gente? Que Deus está no seu trono, como diz lá no verso 3. Deus está no seu trono e ele de lá, ele sorri. Ele zomba. Deus está em um lugar inacessível. Gente, é muito... É como se fossem bonequinhos miniaturas, sabe? Bonequinho, tamanho de um Lego, tentando lutar contra um ser humano. Dá pra você imaginar, assim? Gente, é como uma miniatura tentando lutar contra um gigante. Não tem, Deus não tem rivais. Eu quero que você até repita isso para você. Deus não tem rivais. Rival é alguém que está em condição de equilíbrio. Deus não rivaliza com ninguém. Deus é inacessível no sentido de batalha. Ele é maior do que tudo. E todas as tentativas humanas são vãs. São inúteis. Quem trama é alguém que está perdendo seu próprio tempo. Porque Deus não tem rivais. Todos os planos contra Deus são inúteis. E aí, Deus ri dos ataques contra ele. Deus zomba. Não é uma disputa, gente. Não tem uma disputa entre Deus e alguma coisa. Às vezes a gente acha que Deus tá, de alguma forma, são dois rivais. Assim, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, e aí é Deus e o diabo. Não, gente. Deus e o mundo. Não, gente. Deus não tem rivais. Não tem nada que possa se colocar na altura de Deus para competir com ele. Deus olha para os seus inimigos e ele ri. Ele está num lugar, e aí é isso que o verso 4 está dizendo. Ele está no seu trono nos céus. E de lá ele ri. Ele caçoa. Gente, vocês vão lembrar de João 16:33. João 16:33 diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo, Jesus disse. Tem um acréscimo aí que a gente acha que está lá, mas não está. A gente acha que está escrito lá, e vós também vencereis. Quem não achava que estava escrito isso lá em João 16:33? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas não está escrito lá, vós também vencereis. Não, sabe por quê, gente? Sabe por que não está escrito que nós também vamos vencer? Porque nós não conseguiríamos vencer. A vitória que vence o mundo é a vitória de Jesus, é a nossa fé na vitória de Jesus. Por quê? Porque Jesus já venceu. Porque o governo de Cristo é inabalável. E a nossa única esperança é a gente crer e confiar e se entregar e se tornar um com Ele. Parar de brigar com Ele. E é sobre isso que é o Salmo 2. É sair de um lugar de guerra e vir para um lugar de paz. É sair de um lugar de rebeldia e vir para um lugar de rendição. É sair de um lugar de fúria e de pavor e vir para um lugar de amor. Esse é o Evangelho, gente. Nós não precisamos vencer. Até porque a gente não conseguiria.
Cristo venceu o mundo. E Cristo é maior do que tudo. Cristo não tem rivais, sabe? O Moacir colocou: tem de bom ânimo, eu venci. Você não precisa vencer, você precisa crer na vitória de Cristo. Ele venceu. Então, gente, Deus não tem rivais. Deus está no seu trono nos céus e de lá ele caçoa, ele sorri, ele zomba das tentativas humanas vãs. Brigar contra Deus é brigar contra si mesmo. Nós temos que lutar com Deus, não contra Deus. Você vai lembrar de Jacó? Jacó está lutando com Deus. Mas por que Jacó está lutando com Deus? Porque o próprio Deus estava lutando por Jacó. Para transformar Jacó. E é esse o desejo, é aproximação, é reconciliação, é se tornar quem Deus te chamou para ser nele. E aí olha que interessante, as conspirações, as tentativas humanas, elas são inúteis, são tramas vãs, é jogar tempo, dinheiro, é jogar sua vitalidade, sua saúde fora, indo contra Deus, indo contra o plano de Deus. Deus está chamando a uma pacificação. Esse salmo não é um salmo de guerra. Este salmo começa dizendo: ei, por que vocês estão se amotinando? Por que vocês estão tramando? Por que vocês estão tentando fazer um monte de coisa contra alguém que é imbatível? Gente, eu não quero destruir vocês. Eu quero o bem de vocês. Ah, gente, agora tem uma coisa. Deus não tem rivais, mas nós temos. E aí, se nós agora estamos do lado de Deus, aí nós temos um inimigo que milita contra a vontade de Deus. E aí a gente vai ter que lutar contra a carne, a gente vai ter que lutar contra o mundo, a gente vai ter que lutar contra o diabo, porque sim, o diabo é inimigo da nossa alma. E a gente não vence. E a gente é fraco. E se não for pela força do Senhor, nós estamos perdidos. E quando nós entendemos esse contexto de uma batalha espiritual, nós entendemos que Deus não tem rivais, mas que nós fora dele estamos perdidos. E que se não estivermos em Cristo, nós teremos uma certeza. Ele venceu o mundo. Nós jamais venceríamos. Nós jamais seríamos bons o bastante para vencer a nossa própria carne, o mundo e o inimigo da nossa alma. Gente, nós sofreremos ataques malignos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que nós devemos ficar firme, tomar toda a armadura de Deus. E inclusive o escudo da fé, contra o qual nós podemos nos defender dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, há uma batalha, gente. Há uma batalha, sim. Só que Deus está acima dessa batalha. E nós não precisamos nos desesperar, mas também não podemos relaxar. Porque Deus está acima no seu trono, caçoando, dando risada das tentativas humanas. Mas aí, gente, quando nós estamos no meio dessas batalhas que tanto nos afligem, que tanto nos
nos machucam, que tanto nos amedrontam, que tanto nos apavoram, nós podemos olhar para o trono de Deus. E isso vai ser melhor detalhado agora a partir do verso 5. Porque a partir do verso 5, o salmista vai dizer: então, ele os repreende na sua ira. E agora, ele os aterroriza no seu furor. E aí, se o texto começa dizendo que, olha, os homens estão enfurecidos contra Deus, agora Deus dá uma resposta. E ele que reina agora vai dar uma resposta, os repreendendo na sua ira. E aí ele vai dizer: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. E aí ele proclamará um decreto. Qual é o decreto? Tu és meu filho. Gente, ele não está falando de Davi, por mais que Davi seja um filho amado de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Ah, gente, isso aqui é lindo demais. Se na primeira parte a gente pode definir aí como a fúria dos homens contra um Deus que sorri, agora nessa segunda parte a gente vai ver a resposta de Deus à fúria dos homens. A resposta de Deus é um rei. Ah, gente. A resposta de Deus é um rei sentado no seu trono, gerado de Deus. Eu acho interessante que esse é um decreto de Deus. Decretos de Deus são imutáveis, são invioláveis. Gente, muita coisa pode mudar, isso aqui não. Os decretos de Deus não mudam. Tem um decreto aqui. Tudo é de Jesus. Tem um decreto aqui. O rei desse mundo se chama Jesus Cristo. É só uma questão de tempo. Ele reina sobre céus e sobre terra. E tem uma outra coisa aqui. É que além do rei reinar e a promessa, o decreto já está estabelecido, é que esse rei é filho de Deus. E eu acho interessante que o C.S. Lewis diz, no Cristianismo Puro e Simples, ele diz que há uma diferença entre criar e gerar. Qual que é a diferença entre criar e gerar? É que criar, por exemplo, eu posso criar essa caneca aqui. Eu pego matéria-prima, eu formulo ali, tem uma máquina. Criação é o que eu faço, mas fora de mim. Gerar é algo que eu também faço, mas dentro de mim. Então a diferença entre criar e gerar é que criar é um processo externo. É fora de mim. Gerar é um processo interno, é dentro de mim. Todos nós somos criados por Deus, mas nem todos nós somos gerados em Deus. O primogênito da criação, aquele que é gerado de Deus, é Cristo Jesus. Por quê? Porque foi feito dele. Agora, nós somos chamados a receber dessa natureza e de ser gerado pelo Espírito também dentro dele. E de sair desse lugar de criatura e de vir para esse lugar de filho amado, gerado nele. Ficou claro a diferença aí entre criado e gerado? Cristo Jesus é o rei que reina de forma inabalável. Ele não perde o controle e ele não sai do seu trono. Isso é um decreto de Deus. O Filho de Deus, gerado nele, vai governar. E tem uma outra coisa.
As nações são dele. Está dito para Jesus: pede-me e eu vou te dar as nações como herança. Aí, gente, quem eram que estavam se rebelando contra Deus? As nações. Eram os outros povos. Eram as pessoas distantes. E aí, o Senhor está querendo para ele aquilo que antes não era dele. Ah, gente, essa é a mensagem do Salmo 2. Jesus quer para ele quem antes não era dele. Quem antes era inimigo, ele agora quer transformar em herança. Uou! Eu vou te dar aqueles que antes eram raivosos, furiosos, inimigos e que ficavam tentando de forma vã. Eu vou entregar para você como herança. Agora, você que antes era inimigo de Deus vai ser propriedade de Deus. Ah, gente, como é maravilhoso saber que tudo é de Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele, pois, a glória. Deus deu as nações para o rei e o rei para as nações. Nós somos o tesouro dele e ele é o nosso. Gente, sabe o que isso gera em mim? Quando eu leio um texto assim, eu falo, meu Deus, Deus pode ter tudo que ele quiser e ele quis eu. Cara, isso... Deus pode ter o que ele quiser e ele quer você. Ele pode escolher qualquer coisa e ele escolheu você. Deus pode ter tudo o que quer e ele quer você. É herança para ele. Pede-me e eu te darei as nações como herança e até os confins da terra, não importa onde você esteja. Eu não sei onde é que você está. Você pode estar aqui pertinho de mim, no interior de São Paulo. Você pode estar no sul do país, no norte do país, no nordeste. Você pode estar fora do Brasil agora. Mas mais que isso, você pode estar no fundo do poço. Você pode estar no lugar mais alto. Você pode ter armado a sua cama lá embaixo no Seol, como diz no Salmo 139. Você pode estar nas asas da alvorada, não importa em que lugar dessa terra você esteja, você foi chamado para ser uma propriedade de Jesus. Ele te quer. Você pode estar se achando distante demais de tudo, distante demais de Deus. Você pode ter achado que você chegou no fim e aí ele chega até os confins da terra. Uau! Não tem distância que a cruz de Cristo não seja capaz de percorrer. Ele chega em Belém do Pará. Belém do Pará é de Jesus. Passo Fundo é de Jesus. Os confins da terra são dele. Porque é herança, é propriedade. Ele está chamando para ele os que antes eram inimigos. Ele nos quer. Ele quer. Ele pode ter tudo e ele quer você. Deus quer ouvir a minha voz. Deus quer ouvir a minha oração. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua oração. Não importa quão longe você esteja, você está acessível a Jesus. Você pode falar assim, como eu já pensei também. Não tem mais jeito. Chegou num lugar que não tem esperança. Ninguém pode me tirar desse lugar. Eu cheguei no fim. E aí você descobre que até esse lugar do fim é propriedade de Jesus. Chegou no fundo agora. Não, o fundo é de Jesus.
Tudo é de Jesus, tudo é propriedade dele. Pede-me e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Ah, o Senhor quer você. E se tem Jesus, tem jeito. Porque Jesus é o jeito de Deus. E nós podemos agora sair do lugar de inimigos da cruz de Cristo para ser propriedades do Cristo que nos amou e nos escolheu quando nós ainda éramos pecadores. Não importa como você tá, você é propriedade de Jesus. Ele quer você. Ó, deixa eu falar e você vai anotar essa frase onde você conseguir guardar, onde você puder olhar todos os dias, para ser uma frase que norteia a sua vida. Deus pode ter tudo o que quer. E Ele quer você. Deus pode tudo o que quer e Ele me quer. Você sabia que Deus quer você? Você é uma propriedade. Você é uma herança dele. Você é um presente de Deus para Cristo. E não é porque você é bom, não. Não é porque eu sou bom. Não, nós somos maus. É porque Ele é bom. E faz parte da natureza do bom pegar o ruim para transformar. Deus pode ter tudo que quer. E Ele quer você. Deus pode ter tudo que quer. E Ele te quer. Deus pode ter tudo que quer e Ele me quer, porque eu sou propriedade. Eu sou propriedade dele. E aí, a última parte do Salmo, do verso 9 ao verso 12, vai começar dizendo que ele pega a gente. Mas, essa parte aqui... Ele as quebrará com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Gente, a mensagem do Evangelho é completa. Ele quer você. Mas antes de te fazer grande, Ele vai quebrar para fazer de novo. Já que Ele me quer, Ele não vai deixar que eu continue como eu era. Porque se eu sou dele, eu serei como ele é. Ei, escreve isso aí. Se eu sou dele, eu serei como ele é. Então, se a primeira constatação é que Deus pode tudo que quer e Ele me quer, a segunda é, se eu sou dele, eu serei como ele é. Se eu sou dele, eu serei como ele é. E aí o texto vai dizer a partir do 9 que ele quebra. Gente, Deus pode nos quebrar. Deus pode pegar um vaso de barro, quebrar na mão dele para fazer de novo. Eu nunca vou me esquecer. Dia 25 de julho de 2007, eu ouvi uma palavra no meio de uma pregação. Um pastor dizendo assim: Deus vai te fazer de novo porque Ele te quer. Mas para isso Ele vai te quebrar inteirinho. E aí eu falei, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Que palavra, que profeta do caos. Deus não é assim não, Deus não quebra. Deus não nos quebra, misericórdia. Só que aí 2 dias depois eu estava totalmente quebrado.
quebrado. E aí, por que Deus quebra? Para fazer de novo. Lembra daquela canção? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Gente, e eu já ouvi gente dizendo assim, eu já ouvi um pastor dizendo assim, não canta essa música não, porque quando você canta essa música, você está pedindo para Deus quebrar você. Gente, a melhor coisa que pode acontecer para um vaso ruim é quebrar na mão do oleiro. Você prefere ficar inteiramente mal? Nós somos maus por natureza. E vou dizer uma coisa, Deus nem precisa da nossa aprovação para nos quebrar. Deus não precisa da nossa autorização para quebrar. Ele é rei. Ele, quando identifica, ele é o oleiro, quando ele identifica algo que precisa ser tratado em nós, ele vai quebrar. E esse quebrar pode ser de inúmeras formas. Como disse Spurgeon, antes de Deus fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. Nós precisamos ser gerados nele, porque os criados, como uma caneca, são feitos fora dele. Mas os gerados, como o filho, precisam ser quebrados para ser gerados dentro dele. Nós precisamos quebrar muitas vezes. E aí o texto vai dizer, ele agora, que é o dono de tudo, e ele vai reger as nações, e ele agora pode quebrar o que ele quiser quebrar. E o conselho do Salmo é, agora vocês, sejam prudentes. Acolham essa advertência e adorem ao Senhor com temor. E alegrem-se nele com tremor. E beijem o filho, para que ele não se ire. Porque bem-aventurados os que confiam nele. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Deus está chamando os inimigos para a mesa dele. Está dizendo, agora eu vou gerar vocês. E para isso, eu preciso pegar a matéria-prima. E aí, alguns vão completar esse processo. Quem se entrega. Outros vão continuar no lugar de inimigos. Deus está querendo reconciliar a nossa alma com o nosso espírito. Trazer paz. O texto começa falando de fúria e termina falando de beijo. Hoje é dia dos namorados ainda, hein? Se renda diante dele, porque ele quer o seu beijo, porque ele quer a sua intimidade, porque ele quer o seu amor. Um texto começa falando de guerra e termina falando de beijo. Gente, Deus quer o nosso beijo. Deus quer um relacionamento de amor. Deus não quebra para destruir, Deus quebra para refazer. E para refazer como? Gerado e não criado. Para fazer nele como ele, porque se eu sou dele, eu serei como ele é. E as quebras, essas quebras não são mais para destruir. Essas quebras são para que ele possa pegar a matéria-prima, colocar nele e refazer uma obra linda. Agora, quando você luta contra Deus,
você permanece no lugar de destruição. Aí você irrita Deus. Ah, como irrita Deus quando um mal quer continuar sendo mal. Mas Deus hoje quer o seu beijo. Quer a sua entrega. Gente, o texto diz: adorem com temor e com tremor. Temor é uma rendição total e completa. Cultue ao Senhor com temor, se renda por completo e alegre-se nele com tremor. Gente, é impossível estar diante de Deus e não ser afetado por ele. Tremer. Nós estamos sendo chamados a esse lugar de temor e tremor. Mas isso não é para briga, isso é para intimidade. Ele quer o nosso beijo. O ápice da história é sair da guerra contra Deus e entrar no lugar de filho de Deus, porque ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é felicidade. Felicidade é confiar nele e se entregar. Por isso eu quero orar com você. E enquanto eu meditava nesse salmo, vieram 3 grupos de pessoas no meu coração que o Senhor quer alcançar nessa nossa reflexão. Primeiro grupo é você que está afligido ou aflito, abatido por conta dos ataques do inimigo. E você que está em uma batalha espiritual contra a sua carne, contra Satanás. Você que está sendo alvo das astutas ciladas do diabo e que está no meio das aflições. O Senhor quer dar uma revelação para você de que Ele venceu. E que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É permanecer nele. Nós não precisamos vencer, nós precisamos grudar no vencedor. Ele nos chamou para ele e nós agora somos propriedade. O Senhor quer te dar uma convicção de que você é dele. Você é propriedade dele. Deus pode ter tudo que quer e ele quer você. E se você é dele, ele não te desamparará no meio dessa batalha. Segundo grupo de pessoas, você que está se sentindo tão longe de Deus e que sentia que não tinha mais jeito. Se você é uma dessas pessoas, coloca aqui, sou eu. Você que estava se sentindo tão distante e que pensava que o Senhor tinha até te deixado de lado, falado, eu acho que eu já esgotei as minhas chances com Deus, para mim não tem mais jeito, ou eu pequei tanto que esse tipo de pecado, ou eu me afastei tanto que nesse lugar onde eu tô já não tenho mais jeito. E aí o Senhor está dizendo, ei, os confins da terra são meus. São minha propriedade. Então, se você é uma dessas pessoas que está aflito por conta de uma batalha espiritual que você está vivendo, ou se você é uma dessas pessoas que está se sentindo tão distantes, ou tão distante do Senhor e precisa ser alcançado por Ele. E um terceiro grupo é você que está quebrado, sabe? Você que está quebrado. Você que está sendo moído, prensado. E pensou que era Satanás te destruindo. Mas hoje você pode ter
a consciência de que se você está na mão do oleiro, não é para destruir. Até as nossas quebras são para nos refazer, porque se eu sou dele, eu serei como ele é. Se eu sou dele, eu serei como ele é. Aí o preço para ser como ele é passar pela prensa, é passar pela cruz. Você que está quebrada, você que está quebrado, você que está moído, você que está só aos pedaços, é para você. Coloca aí para mim se você está no grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3. Grupo 1, aquele que está no meio de uma batalha espiritual sendo atacado pelo inimigo. Grupo 2, aquele que está se sentindo tão distante de Deus que acha que não tem nem mais jeito. Grupo 3, você que está quebrado, moído, despedaçado. Nós vamos orar agora. E o Senhor vai visitar você. O Senhor vai visitar você com um toque poderoso no seu espírito, tocando a sua alma. Eu creio que esse tempo é um tempo de transformação do Senhor. Você vai terminar essa nossa reflexão agarrado com o filho. Ó, o mineiro fala, agarrado, beijando o filho, até que ele venha e chova a justiça. O que Deus quer de você hoje? O seu beijo. O seu beijo. Você pode agarrar no Filho de Deus aí agora? Agarra nele aí, agarra. Beijo, filho. Beijo, filho. Agarra nele. Gruda nele. Você não foi chamado para vencer. Você foi chamado para grudar no vencedor. Espírito Santo de Deus, eis aqui os nossos corações rendidos diante de Ti. Nós beijamos o Filho. Nós nos agarramos ao Filho de Deus. Nós soltamos tudo para Te agarrar. Os nossos lábios querem Te adorar e Te beijar nesse momento. Hoje nós soltamos as armas para agarrar o Teu pescoço, para dizer que Tu és o nosso Rei. O Senhor do Seu trono olha para os inimigos e ri, porque não há batalha que o Senhor não vença. Fortalece, Senhor, em nosso coração e traz para nós a compreensão de que nós já somos vencedores. Nenhuma artimanha do maligno é maior do que a Tua bondade. Pai, nós oramos agora por visitação do Senhor nos confins da terra. Os meus irmãos e irmãs que estão se sentindo tão distantes, que sejam tocados agora no íntimo. Que um toque sutil no coração, um abraço carinhoso do Senhor mostre ao coração que não tem distância que o Senhor não possa percorrer. Pai, nós entendemos que tudo que o Senhor quer pode ser seu e que o Senhor nos quer. Mas, Pai, também queremos orar por aqueles que estão abatidos, que estão destruídos, que estão despedaçados, moídos, quebrados, para que o Senhor hoje, com a Tua mão, venha gerar.
Nós não queremos mais apenas ser criatura, nós queremos ser gerados no Senhor, na prensa do Senhor, no caminho da cruz. Pai, nós não estamos sendo destruídos mais, nós estamos sendo refeitos. E até as nossas quebras são para nos refazer. Nós queremos te beijar, porque o Senhor nos chamou da inimizade para o amor, do pavor, da fúria para a intimidade. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Nós queremos beijar o Filho até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, vou deixar uma música, uma indicação de uma música para você, acabando essa terapia, você ouvir Até Que Ele Venha, da Tamires Garcia. É uma música que traz essa expressão, beijando o filho. Enquanto você ouve ali, você vai grudar no pescoço de Jesus. Você não foi chamado para vencer, você foi chamado para grudar no vencedor. Ele quer você, independente de onde você esteja. Você crê? Quem recebeu aí, diga eu recebi, eu recebi. Quem recebeu, fala eu recebi. Se te abençoou. Aí vou pedir uma gentileza para você. Se você puder compartilhar essa live, vai ficar salva aí. Então, compartilha com alguém, tá bom? E essa semana então tem o livro e tem a comunidade Divinamente saindo aí. Vai ser muito especial poder chegar a você dessa forma também. Uma semana abençoada, Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, tudo que você colocar à mão. Um abraço, gente, Deus abençoe.